essa parte de gestão de dados aqui é a parte onde a gente tem o banco de dados, né? Você, vou usar, já que o Thiago mandou a mensagem aqui no chat, vou usar ele como referência. Dessas 200 plantas que vocês têm, vocês talvez, vou botar uma média aqui, vamos supor que vocês têm 10 fontes de emissão em cada uma dessas plantas, considerando fontes fixas, fontes móveis, considerando escopo 1, 2, talvez algum escopo 3 de vocês, beleza. Então, nesse caso, vocês vão ter 2.000 fontes de emissões, né? Tem 10 em cada planta, 2.000. E cada uma dessas fontes de emissão, a gente gosta de chamar aqui na Hazel, que a gente chama ela chama de variável. Por que variável? Porque ela é uma informação que você precisa ter dados mensalmente coletados, né? Então, eu usei na última live aqui de referência essas fontes fixas do consumo de diesel e você tem que ter o dado mensalmente coletado dessa variável. Então, se você tem um consumo de diesel de um gerador, você vai ter esse dado aqui mensalmente coletado. Ah, mas não é todo mês que eu tenho um consumo do diesel no meu gerador. Beleza, você coloca 0, entendeu? A gente prefere ter essa organização padrão, porque essa organização padrão faz mais sentido, na nossa visão, para a parte de gestão de dados. É interessante você ter uma gestão de dados mês a mês de todas as variáveis que você tem, mesmo que de vez em quando algumas vão ser 0, do que você ter algumas mês a mês, outras não mês a mês. Entendeu? Principalmente se você está pensando em seguir aqui esse passo a passo e eventualmente validar com uma referência externa isso aqui, você vai precisar mostrar comprovações desses dados. E lembrando que o dado é o consumo de combustível daquele mês, não a variável, né? Então, essa organização possibilita você organizar o seu banco de dados. Então, aqui na plataforma, eu vou contextualizar a plataforma para ficar mais fácil de explicar o cálculo em si, tá? A gente consegue separar essas atividades nessas 200 plantas, por exemplo. Então, a gente cria pastinhas aqui, atividade principal, planta 1, planta 2, planta 3, tá? Você consegue organizar isso de acordo com as plantas, porque isso é muito importante, tá? Quando você vai montar um inventário, é importante você separar o que é da unidade 1, o que é da unidade 2, o que é da unidade 3. Para, uma vez que você tiver isso organizado, essas fontes de dados coletadas, você vai para organizar você já pode colocar eles nas suas respectivas casinhas dentro dos cálculos, né? Então, aqui eu já estou com o módulo de emissão instalado, né? Vamos dizer assim, na plataforma. Eu já estou aqui na parte de indicadores, módulo de emissão de gás de efeito estufa, e aqui tem deixa eu fechar aqui, vai ficar mais fácil de enxergar. Aqui eu tenho as categorias, o escopo 1, 2 e 3, né? E dentro do escopo 1, 2 e 3, eu tenho as categorias: agricultura, efluente, fontes fixas, móveis, fugitivas, processos, por aí vai, que são aquelas categorias que eu apresentei anteriormente. Então, uma vez que você tem as atividades identificadas em cada uma das unidades, e você sabe que essa atividade está relacionada àquela categoria, você consegue configurar o cálculo. Você vai partir para a configuração do cálculo. Consegue não, né? Conseguir, a gente vai ver se a gente consegue ou não. Mas você consegue partir para a configuração do cálculo. Beleza. Eu tenho... Aí eu vou usar como exemplo aqui essas fontes fixas, que foi o que eu criei na última live também. Essas fontes fixas é o consumo de diesel da unidade 1, por exemplo. Que eu vou coletar dados mensais para essa variável, né? E aqui na plataforma eu coloquei ela na opção 1. Isso aqui eu vou falar agora, que é muito importante esse tipo de opções de cálculo, tá? Eu coloquei na opção 1. E eu colocando na opção 1, eu tenho certas configurações que eu tenho que passar para que a biblioteca da Hazel faça o cálculo. É muito parecido com um aprendido de protocolo, ou eventualmente qualquer outro sistema, software que faça isso. Ele vai ter uma configuração de cálculo, eu vou ter que dizer que é óleo diesel, eu vou ter que dizer que é do setor de energia, essa empresa é do setor de energia, para que os parâmetros sejam identificados, os fatores de emissão sejam identificados, para que eu consiga transformar aquele litro, para que eu consiga transformar aquele consumo de litros em gases e depois CO2 equivalente. Então, essa é a lógica que tem que ser feita, tá? Mas aí começa a entrar as reflexões que você tem que fazer na hora de montar um inventário. Eu tenho a expectativa de conseguir falar de algumas categorias aqui do escopo 1. Não todas, porque eu nem tenho intenção de falar de todas, mas as principais. Acho que fontes fixas, fontes móveis e fugitivas eu estou tentando falar. Talvez eu consiga entrar em resíduos, enfim.
Eu falo genericamente das outras categorias. Mas essas três eu vou tentar falar porque são as que mais ocorrem em diferentes empresas. Quando você... Aí eu vou voltar para o cálculo aqui. Quando você... E olha, pessoal, manda mensagem no chat aí se estiver confuso, tá? Se estiver indo rápido, se eu estiver falando besteira, se vocês já sabem, eu estou falando besteira, pode chamar aqui, não tem problema nenhum. Então, antes de você... A atividade já foi identificada. Você tem uma fonte fixa, você tem um gerador na sua unidade, já está lá, você sabe que tem. Essa emissão já ocorre, tá? E aí você vai precisar, antes de configurar o cálculo, você vai precisar saber como que você vai obter o fator de emissão e qual tipo de dado você tem acesso. E eu vou te explicar o porquê. Porque nesse caso aqui, a gente está utilizando a opção 1 da calculadora aqui da Rasio. A opção 1, eu, como Rafael, que ajudei a desenvolver e elaborar isso aqui, eu sei que a informação que eu preciso para essa opção de cálculo, eu já tenho. Eu só preciso dizer que, olha, o diesel, a energia, os fatores de correção de unidade, eventualmente alguns fatores de emissão que a gente utiliza aqui para facilitar a coleta de dados, que não tem muito a ver com cálculo, quer dizer, tem muito a ver com cálculo, mas é mais para uma gestão de coleta de dados. Mas eu sei que a informação que eu preciso para calcular isso aqui, eu tenho aqui, que eu preciso só basicamente qual o tipo de combustível e qual o setor de atividade da empresa. Por quê? Porque eu sei que está no Brasil, eu sei que o fator de emissão vem de um cálculo de transformação daquele consumo de combustível, quanto de energia gera, de acordo com o poder calorífico inferior, e transforma, tem os fatores de emissão repartido do consumo de energia. Eu sei que o cálculo flui dessa maneira. Mas pode ocorrer que você tenha um combustível que não tenha esses parâmetros configurados. Eu tenho vários tipos de combustíveis configurados aqui. Mas vamos supor que você tem um combustível diferente. Vamos supor que você está utilizando um cálculo de um outro país, por exemplo. Ou você precisa usar um fator de emissão específico. Você não pode usar uma biblioteca, porque aquele combustível tem um fator de emissão específico. Então, você vai precisar combinar o seu fator de emissão com o consumo de combustível. E aí você pode usar essa outra opção aqui, se o fator de emissão variar mês a mês. Ou você pode usar esse outro fator aqui se você tiver um fator de emissão fixo, que ele não varia mês a mês. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que vai ficar mais claro quando eu falar a mesma lógica nas fontes móveis. É muito importante você entender como que o cálculo vai ser feito para você saber se aqueles fatores de emissão estão adequados e se o dado que você coleta também está adequado, tá? Eu diria que isso já é uma preocupação um pouco mais média avançada. Se você está no início, está construindo os seus primeiros inventários, acredita que a opção 1 das fontes móveis, por exemplo, já vai conseguir te atender, você só tem que especificar os parâmetros. Mas uma vez que você vai vendo vários casos, vários inventários ou várias experiências, você vai perceber que nem sempre você consegue encaixar na opção tradicional. E aí você tem que ter essa noção de, poxa, se esse fator de emissão não me atende, qual o fator de emissão que eu preciso ter? Ele é variável ou ele é fixo? E aí você, eventualmente, vai conseguir configurar o seu inventário dessa maneira, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou para fechar aqui as fontes móveis, que as fontes fixas, que é basicamente isso, eu vou enviar um dado aqui para essas fontes, para esse consumo de diesel, vou botar aqui 100.000. Botar aqui esse dado é do mês 5, não vou botar comentário, não vou botar arquivo de evidência, e vou salvar esse dado no sistema. Então, é do mês 5 de maio, né? 5 de maio. No mês 5 de 2024, maio de 2024. Uma vez que eu salvei esse dado foi para o sistema, né? Eu posso clicar aqui para ficar mais fácil. Esse dado foi para o sistema, então ele está aqui, ó. O mês 5, o dado é 1.000. Essa coleta de dados, explicando aqui a Rasio, essa coleta de dados pode ser fragmentada por diferentes pessoas, tá? Então, você, como gestor, vai ter o trabalho de configurar o cálculo, mas a coleta de dados vem de outras pessoas. A partir desse dado, a gente tem as saídas. As saídas com os resultados. Então, esse 1.000 litros de consumo de diesel, eu emiti tanto de óxido nitroso, eu emiti tanto de CO2, eu emiti tanto de metano, eu emiti tanto de CO2 equivalente total, tanto de óxido nitroso, tanto de CO2 equivalente de óxido nitroso, CO2 equivalente de metano e tanto de CO2 biogênico. O objetivo de qualquer cálculo é chegar nessas saídas aqui.
Porque essas saídas de cada uma das fontes que você tem vão ter que ser somadas no final. Então, usando o caso do Thiago aqui, que tem 200 plantas e 2.000 fontes de emissão, cada fonte de emissão vai ter uma saída parecida com essa. E o trabalho é organizar isso em achar as fontes de emissão, organizar isso em categoria, escopo, para você visualizar a emissão num padrão conforme o GHG Protocol. Tá? Esse é o trabalho. E aí, aqui, especificamente, eu já falei isso também um pouco na live anterior, já falei um pouquinho de cálculo, eu vou pular porque não é o objetivo daqui, tá? Mas é o objetivo, não é o objetivo dessa live. O objetivo é ter do cálculo em si, é ter essas saídas, porque essas saídas vão compor o seu inventário, beleza? Então, acho que aqui eu consegui fechar a questão das fontes fixas. Se você tem já uma fonte fixa padrão, que está no inventário lá, que você sabe que é um combustível padrão, você basicamente precisa saber qual o tipo de combustível e qual o setor da atividade da empresa. Com essas informações, você consegue configurar o cálculo das fontes fixas na plataforma da RAS, eu acredito na planilha do GHG Protocol Brasil também, que é de graça. E você consegue... Aqui a gente não mostra os fatores de emissão, acho que a gente mostra até aqui, ó. Nessa calculadora a gente consegue mostrar os fatores de emissão, ó. Todos os parâmetros que foram utilizados, tá vendo? Tem aqui, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre o cálculo e eventualmente se aprofundar, aqui na calculadora da Hazel tem todos os parâmetros que a gente utilizou para esse cálculo, né? Para chegar nos fatores de emissão. Mas vocês não precisam se preocupar com isso nesse momento, né? Precisam só entender que, se você for fazer o inventário, o cálculo precisa só disso aqui, tá? Se vocês forem fazer uma auditoria com esses resultados, vocês vão precisar entender esses fatores, apresentar esses parâmetros, né, de cálculos. Mas, a princípio, não vamos focar nessa auditoria. Beleza? Então, com essa informação, você consegue calcular fontes fixas. É bem simples. Ela é uma das mais tranquilas que tem, tá? E aí, relembrando, o que são fontes fixas? São emissões que ocorrem em uma localização física. O gerador, ele não anda de lá para lá e para cá, ele queima ali. Uma caldeira não anda para lá e para cá, ela corre ali. A queima de combustível ocorre ali e a emissão ocorre ali. Então, por isso, ela é uma fonte fixa, tá? Então, e lembrando, o que é escopo 1? São as atividades principais da sua empresa. Se a sua empresa opera aquela geradora, opera aquela bomba que consome combustível, a diesel, que opera aquele caldeira, ela é fonte fixa, então ela está localizada ali. Então, escopo 1, fontes fixas, beleza? Agora eu vou para fontes móveis, tá? Fontes móveis começa a ficar mais importante essa relação de quais são os dados que vocês têm e, em função dos dados que vocês têm, quais são os cálculos que vocês vão utilizar, tá? E o que isso significa? A gente tem aqui 3 opções, que também segue o GHG Protocol Brasil, que tem... são opções que a opção 1 ela é mais precisa, dá um resultado mais preciso que a opção 2, que dá um resultado mais preciso que a opção 3. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você tiver a possibilidade de fazer o cálculo da opção 1, ela vai te dar um resultado mais preciso. O 2 está errado? Não, mas vai ser um pouquinho menos preciso. O 3 está errado? Também não, mas vai ser um pouquinho menos preciso que a opção 2. Tá? E como é que você escolhe essa opção 1, 2 e 3? É basicamente em função de 2 coisas. Quais são os dados que você tem? Aí eu vou criar uma variável aqui, para exemplificar. Fonte fixa, OP1. Vou botar aqui litros. Não, fonte móvel, né? Fonte móvel, diesel. Móvel, diesel. Aí, se fosse de uma empresa, o que eu faço aqui na plataforma da Hazel? Normalmente eu digo qual é a unidade. Unidade 1, ou filial 1, planta 1, para já ficar claro aqui no nome da variável de onde ela é. Isso eu costumo fazer aqui, para quando eu crio o cálculo para várias atividades. Então, aqui na opção 1, eu vou reduzir aqui, vai ficar melhor da gente enxergar, eu preciso dessas classificações, dessas informações aqui. Quais são as informações que a gente precisa? Aqui é o fator de correção de unidade, como eu disse, é uma coisa para facilitar a coleta de dados. Aqui é um fator de correção do cálculo também. Desculpa, esse aqui é do cálculo, aqui da unidade. Eu vou botar 1 em 1. Mas, basicamente, eu preciso dizer qual é o tipo de veículo e qual o ano de fabricação dele. Né? Então, é um cálculo específico do tipo de veículo e ano de fabricação. Então, você tem que ter essa informação para poder usar a opção 1.
Se você não tiver essa informação, você não consegue utilizar a opção 1 como uma informação para o seu cálculo. Isso significa dizer que cada veículo seu, você precisa ter um controle dele. Você vai ter. Isso aqui não tem como ser a fonte móvel de todo o consumo de combustível de toda a frota que você tem. Precisa ser de veículo a veículo. Por quê? Porque você está especificando a categoria, qual é o veículo e qual é o ano de fabricação. Esse ano de fabricação, só para ser um pouco mais específico, ele vai influenciar no fator de emissão do metano e óxido nitroso, tá? Que é aqueles gases lá da queima. Você precisa desses fatores. Se você não tivesse esses parâmetros, se você não tiver esses parâmetros, você não consegue configurar esse cálculo da opção 1, que é diferente do cálculo da opção 2. Vou criar uma variável aqui também. Fontes móveis, móvel, opção 2, botar a unidade 1 também. Então, aqui eu estou configurando agora a variável para a opção 2, tá? Então, na opção 2, eu preciso de outros fatores de emissão. Os fatores de emissão que eu preciso, a premissa que eu tenho aqui, basicamente, é que eu preciso só saber qual é o consumo de combustível. Então, se você não tem uma gestão da frota, ou se você o ano da frota, ou se você não tem uma gestão do consumo de combustível de cada um dos veículos da frota separadamente, você não consegue usar a opção 1. Aí você pode partir para a opção 2. Que a opção 2 você vai dar o tipo de combustível, vamos supor aqui que é diesel comercial, e pronto. Você só vai precisar reportar o consumo de combustível total ou de um veículo aqui, só precisa ser o ano, etc. E essa opção, ela acaba possibilitando você coletar dados já consolidados. Por exemplo, você tem uma frota que tem 10 veículos, todos eles usam gasolina. Você pode criar uma variável só, ou ter um registro só, que já é o consumo total de diesel, de gasolina, dos 10 veículos. O problema disso é que você precisou fazer uma gestão anterior, né? Você teve que gerir anteriormente quais são os veículos, o somatório daqueles combustíveis, para você ter o total depois. E se você sempre pensando numa auditoria, tá? É importante você sempre pensar numa auditoria que vai verificar os seus dados, se eles estão reais, se eles estão fidedignos com a sua operação, se não está faltando nenhum veículo, se eles estão fidedignos com alguma evidência daquele dado daquele mês, você tem um comprovante da compra de combustível daquele veículo daquele mês, é importante você ter isso, você tem que pensar nisso, porque você tem que. A evolução do inventário é ter uma auditoria externa, né? Então, para validar o teu resultado, ele tem mais credibilidade no teu inventário. Então, você tem que sempre pensar quais são as categorias que você vai utilizar, mas também pensar se a informação vai estar robusta o suficiente para você eventualmente fazer a auditoria posterior. Então, o ponto negativo daqui, a não ser que você realmente separe cada fonte, você não tem só o ano do veículo. Você quer usar a opção 2. Você pode usar, você pode colocar o somatório total, mas você pode também colocar veículo por veículo, né? O que é diesel, o que é combustível e tal, e aí você consegue calcular, ter as saídas, né? CO2 equivalente, metano, blá, 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 daquele cálculo, beleza? Basicamente, precisa dessa única informação. Óleo diesel comercial, o tipo de combustível. E aí a gente vai para a opção 3, que é a outra opção que tem no cálculo de fontes móveis. Vou aqui criar aquela variável, fontes móveis, fonte móvel, opção 3 da unidade 1. Essa fonte móvel da opção 3 da unidade 1, o dado coletado é outro. Vou até mudar a unidade aqui para não confundir. A unidade disso aqui é em quilômetro. O dado que você precisa coletar é outro. Você precisa coletar a distância percorrida por aquele veículo. Então, você vai dizer qual é a distância percorrida, o tipo do veículo, o ano de fabricação, e a informação de entrada, o dado que você vai coletar é a quilometragem que aquele veículo percorreu. Então, vamos supor que você não tenha gestão
do consumo de combustível, você não tem a gestão do veículo, mas você consegue estimar a distância percorrida por aquele veículo. Esse tipo de cálculo, assim, é muito importante vocês entenderem esse aqui agora, porque essa lógica ela se replica em vários outros lugares. Por exemplo, é muito comum a empresa, quando vai calcular o escopo 3, olhar transporte upstream e downstream. E nesse caso específico, ela dificilmente vai ter o consumo de combustível da frota que andou, que entregou para ela ou que entregou o produto. Ela não vai ter o consumo de combustível, porque é o consumo de combustível de uma empresa terceira. Então é mais comum o escopo 3, apesar de eu estar falando de escopo 1, mas o cálculo é o mesmo, você utilizar essa opção 3. Porque a quilometragem você consegue estimar. Eu estou comprando o produto dessa unidade aqui, desse fornecedor aqui, e para chegar até na unidade. Ou da minha unidade, eu estou vendendo esse produto aqui para aquele cliente lá. Então a distância percorrida é mais ou menos essa. Você consegue estimar. E aqui começa a dificuldade, uma das grandes dificuldades do inventário, de montar um inventário, que é entender qual a informação que eu tenho, para a partir da informação que eu tenho, qual é o cálculo que eu vou utilizar. Porque assim, a gente já identificou, por isso que eu prefiro fazer desse jeito, a gente já identificou anteriormente quais são as fontes de emissão. Por unidade, por planta, por filial. Já identificou. A gente sabe que tem fontes móveis aqui nesse caso. E agora a reflexão é quais os dados que eu tenho acesso para poder calcular, para poder escolher o método de cálculo que seja melhor para a minha gestão, que seja mais preciso e que eu consiga coletar informação, quem vai coletar essa informação. Por isso que eu falei, aqui é a parte que quem está montando o inventário tem que se preocupar bastante. Porque não adianta você definir um cálculo, uma categoria que você não tem acesso ao dado. Não adianta você querer fazer com o escopo opção 1 se você não tem o ano do veículo. Não adianta você querer fazer opção 2 se você não tem o consumo de combustível, só tem a distância. Então você tem que usar a opção 3. E por isso você tem que entender essas opções de cálculo. Beleza? Então, essa lógica, ela é muito importante na hora de você montar o seu inventário. E aí, como é que você monta o seu inventário das 200 plantas que vocês têm? Você precisa identificar todas as fontes móveis. Cada fonte móvel vai ser uma variável, vai ser um dado. Todas as fontes fixas. Cada fonte fixa vai ser um dado, uma variável. Todas as fontes fixas de todas as unidades, porque cada um vai ter que ter uma representatividade, vai ter que ter uma rastreabilidade de onde que aquele dado veio. E isso tudo, e eu estou repetindo isso porque eu já falei anteriormente, mas eu estou repetindo porque isso é muito importante, que você tem que saber de início para você poder construir o seu inventário robusto. Senão você vai construindo, e depois chega no final e não dá. Vai ter que voltar para o início e reestruturar. Isso é ruim. Então você já tem que ter uma noção desse passo a passo aqui para você já conseguir ir montando o seu inventário, já pensando no final. Vou dar um exemplo desse ponto. Se você não coletar esses dados mensalmente aqui, vai ser difícil você e ter a identificação dos dados mensais com eventuais evidências desses dados, vai ser difícil para você auditar depois. Então, essa estrutura que eu estou tentando apresentar aqui, ela é importante para respeitar o que você vai precisar apresentar ou executar depois também. Beleza?